Eu trago o exemplo de um médico, né? Quando a pessoa está fazendo uma consultoria, ela quer que alguém dê a receita, né? O que tem que fazer. Eu até contei o exemplo lá na sala de aula. Na época eu fui no médico, pneumo, eu estava sem horário e ele me atendeu naquele encaixe, né? Então aquele atendimento rápido. Fez duas perguntas, auscultou meus pulmões, mandou assoprar lá num aparelho e já me deu a receita. Eu saí dali super satisfeito, porque aquilo ali em 15 dias depois eu já estava bom. Não tomou meu tempo e resolvido. Se eu tivesse ido num coach e ele tivesse adotado essa abordagem, mesmo que ele tivesse me dito o que tem que fazer, eu ia ficar incomodado. Porque, por exemplo, lá no coaching, ele me faz um encaixe, me atende meia hora, faz duas ou três perguntas e começa a me dar uma receita. Eu não quero receita quando eu vou no coach. Então, qual é a diferença? O consultor, eu quero um especialista. A minha expectativa é de ter um especialista, eu tenho um problema que precisa ser resolvido. Eu não quero me desenvolver, não quero discutir, eu quero saber como é que eu resolvo aquilo. Olá pessoal, estou começando aqui mais um episódio do PerformaCast com um convidado muito especial. Estou aqui com o Marcos Rossoni e nós vamos falar sobre um assunto muito interessante para você, empresário e empreendedor. Nós estamos num local aqui que para mim é o berço das empresas, né? Nós estamos dentro do Sebrae. Eu estou participando, né, com muito prazer e honra de uma formação de mentores, onde eu estou aqui com o mentor dos mentores. É um prazer estar falando aqui com você. Eu que agradeço a oportunidade e espero que o que a gente vai trazer aqui de fato contribua, né, para que as pessoas possam melhorar a gestão do seu negócio, enfim, trabalhar essa questão do empreendedorismo que está cada dia mais desafiador, né? Com certeza. Ô Marcos, eu queria começar te perguntando, né? Porque às vezes o empresário passou por um processo de consultoria, às vezes um processo de coaching, às vezes mais focado na pessoa dele. E qual que seria, né, uma diferença básica entre um processo de mentoria, de coaching, né, e um processo de consultoria? Eu costumo dizer que eu trago o exemplo de um médico, né? Quando a pessoa está fazendo uma consultoria, ela quer que alguém dê a receita, né? O que tem que fazer. Eu até contei o exemplo lá na sala de aula. Na época eu fui no médico, pneumo, eu estava sem horário e ele me atendeu naquele encaixe, né? Então aquele atendimento rápido. Fez duas perguntas, auscultou meus pulmões, mandou assoprar lá num aparelho e já me deu a receita. Eu saí dali super satisfeito, porque aquilo ali em 15 dias depois eu já estava bom. Não tomou meu tempo e resolvido. Se eu tivesse ido num coach e ele tivesse adotado essa abordagem, mesmo que ele tivesse me dito o que tem que fazer, eu ia ficar incomodado. Porque, por exemplo, lá no coaching, ele me faz um encaixe, me atende meia hora, faz duas ou três perguntas e começa a me dar uma receita. Eu não quero receita quando eu vou no coach. Então, qual é a diferença? O consultor, eu quero um especialista. A minha expectativa é de ter um especialista e eu tenho um problema que precisa ser resolvido. Eu não quero me desenvolver, não quero discutir, eu quero saber como é que eu resolvo aquilo. Muitas vezes, quando eu tenho um negócio, eu preciso disso, né? Tenho um problema para estruturar a minha área financeira e eu preciso de um especialista. Eu tenho um problema para pensar cargos de salário, eu preciso de um especialista. Então, um problema específico, e eu vou trazer alguém que é muito bom, que já sabe a forma de resolver e vai me dizer o que precisa ser feito. Quando eu vou num coach, a lógica da abordagem do coaching é para outro tipo de problema. Que problema é? De desenvolvimento. Preciso me desenvolver. Eu preciso olhar para a minha carreira, eu preciso olhar para o meu negócio, mas a partir de como eu me desenvolvo para lidar melhor com isso. Então, a essência do coaching é o que a gente chama de método socrático, ou maiêutica, que é o nome técnico disso. Ele utiliza de perguntas, partindo do pressuposto que ele trazendo o que você já sabe e ajudando você a ressignificar o que já sabe, ele pode lhe dar algumas respostas e lhe ajudar a desenvolver para que você possa lidar com problemas distintos sem precisar de algum apoio, como é o caso do consultor. O consultor, sempre que você tiver um problema distinto, você vai ter que trazer um específico. Ele não ensinou como é que faz, ele vai lá e faz. Resolveu. Ele resolveu. Já o coach, ele vai trabalhar o seu desenvolvimento para que você lide melhor com as suas dificuldades. E o mentor? O mentor é um híbrido, né? O mentor, ele é, por exemplo, eu tenho uma dificuldade na minha área de marketing. Mas eu não quero alguém que venha de fora com uma receita de bolo de como é que eu faço para resolver um problema de marketing. Eu tenho problemas específicos, que não é construído. Eu preciso de alguém que use uma abordagem que me ouça, que me entenda, que saiba o que eu já fiz, que me ponha para pensar e que me ajude a fazer aparando as arestas. Então, quando eu preciso disso, a mentoria
se coloca melhor. Então veja que são abordagens distintas para necessidades distintas. Eu preciso me desenvolver para ficar pronto para enfrentar os desafios da nova posição que eu estou ocupando na minha organização ou um desafio como empreendedor. Ou vou para um coach. Eu preciso agora, eu tenho algumas coisas que eu já pensei, que está estruturada, mas eu preciso refinar isso, preciso discutir com alguém. Eu preciso de um mentor, alguém que tenha uma experiência, tenha uma vivência, mas que não vai vir aqui e vai dizer, não, o que está fazendo está errado. Vai tentar entender e vai lapidar o que você está fazendo. E o consultor, você não vai nem precisar pensar. Ele vai resolver. Ele vai vir uma fase assim. E algumas vezes, inclusive, põe a mão na massa. Acaba que a consultoria é uma resposta mais rápida, uma solução mais rápida, e a mentoria e o coach mais a longo prazo. Não necessariamente. As duas coisas podem levar o mesmo tempo. A abordagem é distinta. Porque eu vou fazer uma consultoria para implantar incrementar minhas vendas, implantar um sistema de venda. O consultor pode levar 6 meses, 1 ano fazendo isso. Porque tem etapas para ser vencida, mas ele já sabe passo a passo o que vai fazer. Se você quiser, no primeiro dia ele já está tudo que vai fazer até o final, porque ele tem um método, ele tem um protocolo a ser seguido. Nós vamos fazer um diagnóstico, depois a gente vai entrar com a sua estrutura de vendas, depois a gente vai olhar isso, depois a gente vai testar isso, aí se isso acontecer a gente faz isso, se isso acontecer a gente faz aquilo. Ele tem o mapa pronto. O coach não tem mapa nenhum, tem o destino. O que você tem hoje? Tenho isso. O que você quer? Quero aumentar minhas vendas. Então vamos ver. Me fala um pouco sobre como é que você está vendendo hoje. E a partir dali vai fazendo perguntas e vai construindo coisas. Ele é hábil em perguntas. O consultor é hábil em respostas. E o mentor tem que ser hábil nos dois. Eu acho que o mentor ele precisa ser mais completo nesse aspecto. Ele não é tão especialista, ele é mais generalista. Mas é que muitas vezes os problemas são matriciais. Eu venho para resolver um problema de marketing, que era o exemplo que eu estava usando. Aí eu começo a resolver o problema de marketing, cara, tem um problema de posicionamento estratégico. Eu começo a trabalhar posicionamento estratégico, cara, mas tu tem uma equipe comercial que não está funcionando bem. A tua abordagem comercial não está boa. Então, quando eu tenho um generalista, eu tenho a capacidade de uma amplitude maior. Acaba sendo uma visão mais sistêmica. Mais sistêmica. E por ter essa visão mais sistêmica, não necessariamente há mais tempo, porque nós temos feito processos de coaching de negócio em 8, 10 encontros. 8, 10 encontros, se eu botar encontros a cada 15 dias, eu estou falando de um processo de mudança intensiva de organização que às vezes vai levar 3 ou 4 meses. Dificilmente você vai conseguir fazer uma consultoria consistente em menos de 3 ou 4 meses. Ou um processo de desenvolvimento de coach consistente em menos de 3 ou 4 meses. Então, eu acho que o tempo não é o que delimita. O que delimita é, primeiro, qual é a minha expectativa, o que eu preciso. É importante a pessoa pensar. Então, tu falou lá, o cara fez uma consultoria para abrir a empresa dele. Uma consultoria, não precisa de um mentor. Para abrir a empresa, processo legal. Eu vou lá no Sebrae, vou pegar as indicações, vou pegar um consultor que me diga se o espaço físico é adequado, qual é o ponto, que eu não sei o que. Tá bom, fiz isso. Agora eu preciso fazer acontecer o negócio e revisar posicionamento, equipe de venda e tal. Cara, eu acho que o coach vai me perguntar tanta pergunta que eu não tenho todas as respostas. É melhor eu pegar um mentor que ele também vai trazer um pouco. Porque às vezes você pergunta para as pessoas coisas que elas não têm nem elemento para pensar sobre. Elas não estão naquele momento preparadas. Preparada para isso. Então você precisa colocar elementos para poder discutir. Né? Por exemplo, a pessoa não conhece nada de marketing digital. Como é que você vai perguntar para ela que estratégia que ela está adotando? Às vezes ela está adotando uma estratégia completamente forte. Então você precisa ter um conhecimento base para dizer, não, olha, veja só, é isso aqui que nós vamos trabalhar. O que você está precisando aqui é uma estratégia para redes sociais. E dentro das redes sociais, a principal rede que você vai trabalhar é TikTok, ou é Instagram, ou é Facebook, ou é LinkedIn, ou é outra. É essa rede que você vai trabalhar, porque isso tem para o seu público. Agora, a sua tarefa, eu vou lhe dar uma tarefa para você estudar os seus concorrentes, seus fornecedores e tal, e você vai me trazer uma proposta de estratégia. Veja que é híbrido. Ele vai criado por ele, né? Por ele. Você vai lá, estuda e tal. Já o consultor ia dizer, tá aqui os seus posts, você faz assim. Fala assim que vai dar certo. Marcos, então faz total sentido a gente ter essa visão, né, que tem um momento certo para cada abordagem, né? Eu queria te perguntar, então, qual que é a importância, né? Porque, às vezes, o empresário, isso já aconteceu comigo no passado, eu queria trazer uma consultoria para resolver um problema da minha empresa. Mas eu queria resolver o problema da equipe de vendas, da equipe disso, da equipe daquilo, e um dia, num treinamento de autoconhecimento, descobri que o grande problema estava em mim.
Eram meus comportamentos que não estavam condizentes e que a minha equipe respondia da mesma forma que eu tratava, né? E foi onde que caiu aquela grande ficha de que eu teria que trabalhar o meu comportamento, as minhas habilidades, né, comportamentais. Então, qual que você vê? Você fala a importância do empresário ter essa consciência de fazer uma mentoria para ele, né? Na mentoria de negócios, uma das coisas que a gente se deu conta e levou um tempo para se dar conta. A mentoria de negócio, o foco é o negócio, não é a pessoa, né? Então, a gente começa identificando quais são as áreas que têm maior necessidade de atenção, transforma isso em perguntas, ou seja, que pontos, que dúvidas que eu tenho que precisam ser resolvidas e como é que a gente mensura aqui a eficácia do nosso resultado, quais são as entregas que a gente vai fazer. Começa trabalhando no negócio. Mas em determinado momento a gente viu que aquele mesmo problema, se fosse outra pessoa, seria tratado de um outro jeito e teria outro resultado. Então, quer dizer que a pessoa que estava ali, do mentorado, era tão relevante quanto o negócio dele, o que você se deu conta. Por exemplo, eu sou investidor na Venture, que é uma aceleradora de startups. E eles se deram conta que mais importante do que a ideia que a pessoa tem é quem está por trás da ideia. Eles hoje se preocupam tanto em estudar os empreendedores quanto estudar o negócio. Porque às vezes você tem uma ideia boa com um empreendedor ruim. Às vezes você tem uma ideia mediana com um empreendedor muito bom. E às vezes você tem uma ideia boa com um empreendedor bom. Então a ideia boa com um empreendedor bom é o ideal, mas às vezes é preferível. Garantido. Você pode ter uma ideia mediana com um empreendedor bom. Porque você não pode ter uma ideia boa com um empreendedor ruim. E essa é a conclusão que eles chegaram. Começa travado. Então, nós estamos falando de a pessoa sim, e aí, eu sou bom ou sou ruim? Quem que você acha ruim? Você conhece alguém que diz, não, eu sou um péssimo empreendedor. Esse cara não está tentando empreender. O cara que está tentando empreender, ele acha que tem condição. Então, a grande questão é a gente não é que não tem condição, é quais são os pontos das minhas qualidades e das minhas fragilidades que me atrapalham. E por que eu usei das minhas fragilidades, minhas qualidades e das minhas fragilidades? Porque se você pensar na sua principal característica profissional, você vai ver que em algum momento ela lhe atrapalha. Ah, eu sou um cara visionário, onde que ele atrapalha? Eu sou um cara organizado, aonde que ele atrapalha? Eu sou um cara metódico, onde ele atrapalha? Eu sou um cara relacional, porque a qualidade, ela também tem uma toxina se ela tiver muita intensidade. Então, esse trabalho de fazer um autoconhecimento, de procurar uma mentoria, aí caberia até um coach, de poder olhar para si e identificar, não para que eu mude quem eu sou, mas para que eu elimine as toxinas de quem eu sou. Então eu não quero deixar de ser visionário, mas ele te atrapalha? Me atrapalha onde? Vamos eliminar isso, vamos trabalhar para que isso deixe de acontecer. Fantástico. E eu vi um negócio que me chamou muita atenção, a metodologia 70-20-10, porque eu observo muito... explica, né? Eu falo pro pessoal qual que seria a minha opinião sobre isso, né? Bom, uma invenção da SBDC, então a gente usa isso, a gente sempre teve muito pé na prática, né? Essa coisa de ir para sala de aula, teorizar, sempre foi uma coisa que me incomodou. Eu gosto de ensinar do mesmo jeito que eu gosto de aprender. Eu ia para aula para ver teoria, depois ia aplicar e ver que não funcionava. Um dia eu encontrei um livro chamado 6D, o 6D da educação corporativa. Aí eu fui olhar, a base dele era o 70-20-10. E lá que eu encontrei o 70-20-10. Cara, é isso aqui. Vamos experimentar. E o que significa? 70% do que a gente faz na formação de mentoria de negócio, cara, é fazendo mentoria. Então, essa é a prática. 20% é o resultado disso, vai proporcionar que os participantes façam troca. Então, troca. E 10% tem que ser o conteúdo. Então, nós tínhamos que criar um modelo universal que pudesse ser aplicado para diversos tipos de negócio, tamanho e segmento, porque senão isso aqui não serve para mim, né? E botar mentorados reais. Então, nós estamos aqui falando na formação de mentoria da importância deles escolherem um mentorado que tem um problema real, que queira ser mentorado. Aí ele vem para dentro do processo, nós preparamos o mentor com a base, que é o que a gente está fazendo hoje, mostra a primeira sessão, ele vai lá e faz a primeira sessão, daí ele volta. E aí, como é que foi? Aí ele troca com os outros. Aí tem as dificuldades, a gente fala das dificuldades reais. Aí ele aprendeu aquela dificuldade. Aí ele, na prática, vai aprendendo. Quando ele chega ao final da formação, ele já fez um caso, já teve supervisão de um caso. Ele está pronto para fazer outro. É completamente diferente. Isso pode ser usado para tudo que tem que ser aplicado depois. Para todo aprendizado, essa metodologia... Vou falar sobre liderança. Bom, vamos fazer liderança na prática. O que você vai fazer? Vai lá e faz. Vem aqui e conta como é que foi. Porque senão,
Se eu fosse fazer uma listinha de o que é ser um empreendedor ideal, um líder ideal, um mentor ideal, me alimentar ideal, eu sabia a listinha, seria ótimo, mas sair da listinha e ir para a prática tem uma distância. Então aqui, 70-20 a gente consegue fazer com que a teoria na prática seja outra. Ele vai, pega a teoria, vai lá, ressignifica a teoria e volta, e de fato ele traz uma teoria mais consistente. É muito legal porque hoje nós estamos numa geração que tem muita informação, né? Na minha época lá não tinha internet do jeito que é hoje. Então hoje você tem muita informação. Agora praticar, colocar ela de fato, é o que está fazendo a diferença de quem... Vários vão ver aquela informação, mas poucos vão colocar. Então quer dizer, o que você falou fez muito sentido. Tem gente que vai levar 10% e tem gente que vai levar 90% ou 100%, né? Isso aí. Porque o conteúdo todos levam, que é os 10%. Bom, sensacional. Eu queria que você, né, fizesse uma explicação breve do que se trata, né, a SBDC. Bom, a SBDC é a Sociedade Brasileira de Desenvolvimento Comportamental. A nossa ênfase é na levar a mentalidade de dono para dentro das organizações. A nossa escola é uma escola do comportamento empreendedor. Ao longo do tempo, a gente desenvolveu uma metodologia de mentoria organizacional para aceleração de executivos, ou seja, acelerar posições de liderança para quem ia assumir posição ou para quem assumiu. Então, tem lá um diretor que assumiu. Então, eu estava falando que eu estou atendendo 3 vice-presidentes de uma grande construtora, mas eles se formaram vice-presidente dentro da empresa. A empresa cresceu em 10 anos e era de uma construtora, numa 8ª maior construtora do Brasil. E eles querem acelerar a prontidão para a posição que estão. Então, nosso trabalho básico é isso. Eu tenho 2 livros. Tem um livro chamado Mentoria Organizacional, que é o manual de implantação de programas de mentoria. Tem um livro chamado Mentoring, que é o manual do mentor organizacional. E agora em abril a gente lança o livro Adaptabilidade, que fala sobre essa nova... Não se falava em adaptabilidade há pouco tempo, fala de resiliência. Que era a capacidade de suportar a pressão. Agora não, capacidade de me adaptar a esse mundo. E o novo conceito de adaptabilidade que nós estamos trazendo não é a adaptabilidade para se adaptar ao que está mudando, é o promotor de mudança. Porque Darwin dizia, não é o melhor nem o mais forte que sobrevive, é o que melhor se adapta às mudanças. É verdadeiro, mas eu não quero só sobreviver. Se eu quero sobreviver, eu vou me adaptar às mudanças. Como é que eu posso ser uma pessoa antenada nas tendências? Atuar sobre as tendências, enxergar qual é o impacto que vai ter a inteligência artificial no meu negócio, qual é o impacto que vai ter as novas tecnologias na minha indústria, qual é no comportamento do consumidor, na economia. Quando eu consigo enxergar isso e atuar preventivamente e ativamente nesse processo, eu consigo de fato gerar resultado. Então nosso negócio é isso, a gente criou uma spin-off há pouco tempo atrás, com a pandemia abriu-se uma oportunidade que não existe mais limite territorial. Então hoje a nossa sociedade brasileira ficou um nome limitado, porque quando vou atuar, nós estávamos com um projeto na Holanda, fica uma sensação, não, porque é brasileiro, né? Por que estão trazendo uma empresa brasileira para cá? Então a gente criou uma empresa chamada AuraExo, tá? Uma empresa super recente, em que ela tem dois objetivos em relação à SBDC. Primeiro, tornar a SBDC mais tecnológica. A gente está trazendo inteligência artificial, está trazendo metodologias de ensino adaptativas, ou seja, metodologias de ensino que contemplam essa nova realidade. E tem um outro aspecto dela que é atuar internacionalmente. Então a gente já tem projetos, teve projetos em Moçambique, teve projetos na Holanda, teve projetos nos Estados Unidos. Agora, dia 30, iniciamos um trabalho com a Universidade de Portugal, e aí para sair da limitação territorial, né? A ideia da Aura é essa. E isso é o nosso negócio, é uma empresa que tem... O que você faz? Acelera o executivo. Então você faz coach? Não, o coach é um dos nossos produtos. A gente faz coaching, planta mentoria. É uma ferramenta que é utilizada. São vários. Então, o coach é uma delas. É uma delas. A gente customiza, tenta entender qual é a necessidade do cliente e propor. E aí a gente tem um portfólio de, normalmente, empresas de grande porte, porque são empresas que contratam em volume para a gente entrar. Mas a gente... quase 100% nós temos Braskem, CPFL Energia, Grupo Randon, Grupo Renner, para citar algumas, assim, Grupo GPS, que é o maior empregador do Brasil,
mas também a gente atende às vezes pessoas que têm necessidades individuais de fazer uma mentoria para o seu negócio, principalmente nesses projetos como formação de mentores, onde a gente acaba atuando com um pequeno negócio, com um custo super acessível, às vezes sem custo nenhum para ele, e acaba atuando em desenvolvimento. Então está atuando fortemente também em mentoria de negócio para mulheres, que hoje é uma coisa que está crescendo e as mulheres precisam ser apoiadas em todas as áreas para haja mais igualdade. E agora, você tem um caso curioso de um processo de mentoria que você participou, que vem à sua cabeça aí? Um caso que gerou curiosidade? Eu tive assim, eu acho que o caso que é mais curioso é o caso de insucesso, né? São sempre os que marcam mais. Eu tive uma pessoa que chegou para mim, ela é uma empreendedora, uma mulher que trabalha com empreendedorismo feminino, com um nome super conceituado, e ela chegou para mim: Marcos, eu quero chegar numa renda de 30 mil por mês. Eu disse: tá bem, quanto é que você tem hoje? Era algo tipo de entre 10 e 15, assim, então não era um absurdo. Vamos lá, vamos pensar como é que vamos fazer. E aí, ao longo do processo, eu me dei conta, ela tinha tanta dificuldade de lidar com as limitações dela, os medos, não eram limitações, o medo era o limitador, os medos dela, que ela acabou descambando para fazer mais do mesmo, porque era a área de conforto dela, e queria trazer mais do mesmo. Chegou num determinado momento que eu senti que eu iria tomar dinheiro dela, sabe? Eu senti, acho que essa é o senso de justiça, ela é importante, a pessoa ser séria é importante. E quando eu vi que eu ia tomar dinheiro dela, eu chamei a empreendedora e disse: olha, estou te devolvendo todo o teu dinheiro aqui, todo o que tu pagou, mas eu quero encerrar o processo. Ela disse: não, eu também acho que a gente não está indo bem, e eu de fato acho que a gente pode encerrar, mas eu quero pagar o que eu fiz até aqui. Eu disse: não. Você contratou, não foi mentoria, você contratou foi um resultado. Eu lembro bem qual era o seu objetivo, nós não chegamos no seu resultado. Então eu prefiro abrir mão disso. Mas não é porque eu não cheguei no resultado. Aquilo me parecia uma decisão estratégica. Uma pessoa conceituada, que vem ali, que coloca todo o seu esforço, eu vou deixá-la dizer que fez consultoria comigo, mentoria comigo e que não funcionou? Não, eu digo não, que fiz mentoria comigo, que não funcionou, mas que não me cobrou nada, porque ele está comprometido com o funcionamento. E desde que aconteceu essa cena, já faz muito tempo, a gente tem adotado por praxe, assim, quando o negócio não está indo certo, é melhor devolver, a gente assumir que não está conseguindo dar conta. Porque eu me considero muito bom no que eu faço, e a gente tem uma equipe muito boa no que faz. Mas o fato de ser bom no que faz não garante que vai ter sucesso em todos. E é diferente de um médico, que o paciente morreu e ele fez o que tem, mas ele fez todo um trabalho e a expectativa daquele, mas ele não pode dar garantia, como a gente não pode também. Mas não sei, a sensação que eu tenho é que se a gente cobra dessas pessoas, se a gente faz um trabalho e não entrega, a chance da gente se dar mal é muito maior. Então, esse me marcou, graças a Deus foi o único caso que a gente teve, assim, que eu não consegui, nem sempre a gente consegue surpreender em termos de resultado. Fica claro para mim que não é pelo dinheiro, é pelo resultado, né? Tem que ser pelo resultado. Se é pelo resultado, deu o resultado. Mas não é só por ser bonzinho. Aham. É porque eu vejo que isso é uma estratégia de posicionamento do nosso negócio. Então, dessa forma, você também já deve ter escolhido não fechar com o cliente, porque viu que ele não está preparado. Diverso. Você é escolhe, comum, né? Converso com ele e chego: cara, legal, mas eu não vou conseguir te atender. Diverso. Porque eu vejo que às vezes eu não estou preparado para atender. Eu não estou preparado para atender. E também quando estou com muita demanda, às vezes, cara, não vou poder porque eu não vou conseguir te dar atenção. Às vezes tem um negócio que está com muita demanda, mas vem um cliente que não vai tomar muito tempo. Ele é o cliente que é o teu básico. Agora tem um cliente difícil. Você na conversa, cara, esse cara vai dar trabalho. Eu nesse momento não tenho como pegar. É um desafio que vai demandar um recurso. Eu não tenho como. Mesmo que ele me pague o que vale, eu não tenho como fazer. Acho que eu diria assim, a seriedade, né? A gente, quando falei hoje na aula, a gente disponibiliza todos os nossos materiais. Tem uma biblioteca lá no nosso site, sbdc.com.br. Entra na biblioteca, você vai baixar lá e-books. Se você precisar de qualquer material de mentoria, você pode pedir. Os 2 livros estão lá em PDF, você pode baixar. Porque isso é outra coisa que a gente acredita em abundância. Que quando a gente divide, a gente multiplica. Principalmente quando está falando de conhecimento. Então não tem nada. Se você precisar, preciso conversar com alguém aí da SBDC, que eu estou com uma dúvida aqui no meu negócio, sendo uma coisa pontual,
a gente vai estar lá disponível. Claro que eu não vou dizer, vamos dar uma mentoria sem cobrar. A gente não tem condição de fazer isso. E embora a gente tenha projetos em que faz, tem essa formação, convida o mentorado, é gratuito. Eu tenho um projeto com o Sebrae do Rio Grande do Sul, onde a gente atende mulheres em situação de vulnerabilidade no município de Gramado, uma parceria com a prefeitura, e a gente atende de forma gratuita, inclusive as despesas de deslocamento, tudo é bancado pela organização, mas aí é um trabalho específico. Uma coisa pontual. Marcos, e para a gente finalizar, eu queria que você deixasse uma dica de ouro, né? O público normalmente que nos ouve ou assiste, geralmente é pessoas que estão empreendendo, começando ou passando aquele perrengue, aquele momento que o empreendedor pensa, vou largar, vou parar. O que você traz de dica para esse empresário, esse empreendedor? Acho que é onde eu tenho mais para contribuir, assim, de forma mais genérica, né? Porque poderia falar coisas específicas para situações específicas, mas de forma mais genérica, eu posso falar para quem está começando. Não existe ideia que nasce boa. Nasce uma ideia. Eu preciso lapidar essa ideia. E aí eu vou lapidando, vou trabalhando, ela vai surgindo outras, vai inclusive às vezes mudando completamente. E aí ela pode virar uma boa ideia. E aí eu vou trabalhando a estratégia dessa ideia e a boa ideia pode virar um bom negócio. Então é importante saber a diferença entre uma ideia e um bom negócio. Dificilmente alguém vai ter uma ideia de um bom negócio, porque elas estão distantes, elas não nascem ao mesmo tempo. Acho que a dica é, primeiro, o que você teve não foi uma ideia de um bom negócio, foi uma ideia. Agora, segundo, eu preciso lapidar para ver, e lapidar significa estudar, olhar concorrente, não querer inventar a roda, eu vou ver o que já foi feito lá fora, porque às vezes o cara sai com umas inovações que dá muito trabalho, não tem fit com o cliente. Então, ouvir o cliente, então aí ele constrói um negócio, aí tem lá um negócio. Por que o mesmo negócio, com proprietários diferentes, modifica? Porque ele tem uma estratégia, um jeito de abordar diferente. Então, lá perto da minha casa, fechou uma padaria. Fechou o prédio da padaria, ela fechou. Aí uma outra pessoa foi lá e comprou a padaria e abriu a padaria de novo. Fez uma reforma, mudou o posicionamento. A padaria bomba, não tem mais lugar. Um negócio tradicional. E por quê? O que mudou? Se é o mesmo ponto, se é o mesmo negócio, mudou o jeito dele fazer. Mudou o jeito dele comunicar. Mudou o jeito dele entender o cliente. E essa é o que eu chamo de estratégia. Então, entre a ideia e o bom negócio, tem primeiro uma lapidação, porque eu não tenho como montar estratégia se eu não conheço, então eu preciso me aprofundar, dominar, testar, pivotar. Aí depois eu tenho a fase de agora, eu preciso me reposicionar, entender o cliente, entender as tendências e criar um negócio que tenha fit. Aí não tem negócio ruim, porque todo negócio é bom se eu tiver uma boa estratégia. Verdade. Bom, então quero te agradecer muito essa oportunidade aqui, esses conhecimentos. E deixa para o pessoal os seus contatos, né? Eu vou deixar também o link, né, no site de vocês. Mas como que alguém pode te contratar e passar por um processo? Bom, hoje botar Marcos com U, né, e Ronsoni, R-O-N-S-O-N, meu nome, na internet, você vai achar todos os meus contatos. LinkedIn, Instagram, Facebook. E além disso, se você botar SBDC, você vai direto na SBDC. Falando isso que é mais fácil de gravar. E lá no final do site da SBDC tem nossos telefones. A gente tem unidade de negócios em São Paulo e no Rio Grande do Sul, mas atende o Brasil inteiro. Parte remoto, parte presencial. Meu telefone celular, então é 11, prefixo São Paulo, 948 31 948-3112. E o meu celular, Rio Grande do Sul, é 51998-201270. Então, aí estão os contatos. O e-mail você acha lá no site, não tem por que botar aqui. Né? Põe sbdc.com.br, você vai entrar lá. Agora a gente também está com o site da auraexo.com, só que esse site é todo em inglês, porque ela tem uma conotação internacional. Acho que esses são os contatos que vocês precisarem, estou à disposição. Obrigado pela oportunidade, fiquei bem feliz de estar aqui. Eu estou muito feliz aqui com essa oportunidade, né, de ouvir mais, e ainda tem mais hoje ainda para a gente lá, mais conhecimento. Né? Você fez uma abordagem muito interessante, que eu queria finalizar a gente falando sobre isso, que a gente viu o que são as boas características de um mentor, como as boas características de um pai, né? Mas como que seria a minha vida se eu fosse bom naquilo? Aquilo ali mudou minha cabeça. Eu falei assim, só nessa pergunta aqui, eu já ganhei a minha vinda aqui, sabe?
Porque a gente muda totalmente a nossa forma de agir a partir daí, né? Sim. Sensacional. Muito legal, eu agradeço, eu também acredito nisso, né? Que a gente precisa, primeiro, ter uma utopia, né, do que é o ideal, e depois se contentar em ir fazendo um pouquinho a cada dia para chegar nessa utopia que talvez nunca chegue, né? Eu estava falando lá hoje de manhã, os problemas dos negócios são infinitos. Mas como assim infinitos? Não tem um dia que resolve todos os problemas? Se resolveu todo, está na hora de aumentar a meta para criar mais problemas. Não é? E empresário é bom de fazer isso, empreendedor. Né? Porque daí ele tá toca, tudo sossegado, tá cria outra vai lá e empresa. cria outra empresa. Ou ele, agora eu quero dobrar de tamanho, agora eu vou abrir uma unidade nova. Agora eu vou para o exterior. Isso aí. Aí tem que aprender outra língua e outra cultura e por aí vai. A característica do empreendedor nato é estar desconfortável na zona de conforto. Ele quer estar resolvendo o problema mesmo. É isso aí. Legal, Gratidão. obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço.